Aí a gente tem aqui também um caso que tem tudo a ver, né, com essa história do Trump aí. O Eduardo Bolsonaro continua indo toda semana para os Estados Unidos. Deputado federal aqui por São Paulo, apesar de nunca ter morado no estado, ele vai toda semana para os Estados Unidos com a intenção de defender interesses pessoais, claro, que tem a ver com impedir que o pai seja preso, de combater o Alexandre de Moraes, mas também como uma forma de atacar a soberania do nosso país. O que ele comete ali é um crime de lesa pátria, diariamente, nos Estados Unidos. E a gente sempre criticou, né, essas idas do Eduardo, não só pela chacota, porque ele também vai para conhecer parques temáticos, trocar o iPhone, fazer enxoval pro bebê, mas a gente criticou por conta disso. E agora, finalmente, parlamentares da esquerda estão representando contra o Eduardo por conta dessas viagens, que são viagens, sim, que expõem o nosso país, porque ele está a todo momento em contato com autoridades americanas. Vamos ver o Lindbergh falando aqui sobre a decisão tomada em relação a essas viagens do Eduardo Bolsonaro. Pessoal, nossa bancada de deputados acaba de entrar com a representação na PGR contra Eduardo Bolsonaro, em cima de vários crimes. Primeiro, artigo 3591 do Código Penal, crime contra a soberania nacional. Artigo 344, tentar intimidar autoridades, interferir em investigações judiciais. Eu peço que você compartilhe, porque o que está acontecendo é muito sério. O Departamento de Estado norte-americano, na quarta-feira, divulgou uma nota em que ataca o STF, fala em censura do Brasil. Veja bem, na sexta-feira passada, Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos com o embaixador Michael Kozak, o responsável, um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano para o hemisfério ocidental. Foi justamente daí que veio a nota atacando as instituições brasileiras. É um atentado à soberania nacional. O Itamaraty reagiu defendendo a justiça brasileira, defendendo a nossa soberania. O que eu quero dizer aqui a vocês, pessoal, é que Eduardo Bolsonaro está praticamente morando nos Estados Unidos. Ele fica articulando contra os interesses nacionais. É uma articulação contra o Brasil, contra as instituições do Brasil. Por isso, a gente pede investigação. Estamos pedindo também, e o deputado Rogério Correia tinha apresentado ontem, um pedido de apreensão no passaporte do Eduardo Bolsonaro. 3, ele estava acompanhado de Paulo Figueiredo, que vem a ser neto do ex-general, ex-presidente Figueiredo. Ele estava nos Estados Unidos nessas reuniões, só que ele foi denunciado pela PGR por tentativa de golpe de Estado. Esse é um caso claro de prisão preventiva. A gente pede prisão preventiva, porque ele está usando essas articulações para atrapalhar investigações que estão acontecendo aqui no Brasil. Por fim, nós não aceitamos que a Câmara dos Deputados coloque Eduardo Bolsonaro de forma alguma como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ele ia usar a instituição Câmara dos Deputados para articular contra o Brasil. É isso que eles estão fazendo. Eles colocam aquele boné América grande novamente e nós temos o boné Brasil dos brasileiros. E a presidente Gleisi Hoffmann está entrando pelo Partido dos Trabalhadores com a representação na Comissão de Ética para a gente caçar o mandato de Eduardo Bolsonaro por essa política de traição aos interesses nacionais, uma política lesa pátria. E aí, Calejão? Demorou até, né, mano? Demorou, deu o papo todinho. É isso, não tem muito como interpretar de outra maneira. Cara, a questão aqui, eu falei com o Bez isso aí na quarta-feira, tem um escritório, que é o escritório de controle de ativos financeiros. É um instrumento, de forma hiper resumida, senão fica chato para um caralho isso, Eldio. É um instrumento que os Estados Unidos utilizam para sancionar pessoas que eles entendem que são corruptas, terroristas, etc. e tal.
Agora, como eu te disse anteriormente, os Estados Unidos têm um sem número de instrumentos e instituições para exercer poder de forma extraterritorial. Coisas como esses, não é só um conjunto armado e 850 bases militares ao redor do mundo. Eles têm, por exemplo, o FCPA, que é essa legislação, a gente já falou aqui, que eles, sob o pretexto de combater a corrupção, eles são capazes de imputar crimes, de forçar as pessoas a ter que negociar aquilo que eles querem. Enfim, o que está se desenhando é isso, porque todo o resto é espuma. Todo o resto é espuma. O presuntinho lá, o neto do general, do ditador, o bananinha, puta agitador de rede social, que vai ter, teve o Richard McCormick, o Mike Lee, não sei quem e tal. Aí vem o senador baba-ovo, que diz que eu vou descer aí no Brasil e fazer perguntas difíceis para o Xandão, o nobre congressista estadunidense. We don't give a fuck, sabe? Tipo assim, a última vez que eu chequei, ou verifiquei a Constituição brasileira, o Código Penal brasileiro, toda a estrutura jurídica do país, está falando da importância do Departamento de Estado dentro do nosso regime de justiça. A gente está cagando para vocês. Vai cagar regra lá no Texas, sabe? Aqui no Brasil, não, vocês não apitam porra nenhuma. Mas o único caminho que pode, eles vão aumentar a pressão, e o único caminho que, de fato, pode alterar alguma coisa aí vão impedir o Xandão de entrar nos Estados Unidos. Não acho que o Xandão estava organizando férias para passar uma temporada na Disney, até porque ele virou uma referência global de luta do Estado-nação, dos Estados-nação contra esse tecnofeudalismo, está se desenhando hoje. Acho que ele tinha qualquer intenção em visitar os Estados Unidos, pelo menos não nesse momento, entendeu? Agora, existe uma medida aí que esse escritório de controle de ativos financeiros pode imputar penalidades secundárias, que eles chamam, Eldio. E o que isso significa? Se o Eldio, eles têm uma lista que chama Special Designated Nationals, SDN, e tipo, é uma lista de cidadãos nacionais que são vistos como persona não grata, digamos assim. E que se eles colocam lá Eldio Maldonado, você está nessa lista, e, por exemplo, o Itaú te oferece crédito ou te permite ter uma conta, é o Itaú que sofre uma sanção por conta desse tipo de sanção secundária. Agora, isso nunca foi feito contra uma grande autoridade de uma democracia liberal. Isso é feito com países da América Central, com países do Oriente Médio e com perfis que os Estados Unidos conseguem muito mais facilmente caracterizar como terroristas, etc. e tal. Certo. Entende? Uhum. Se eles fizerem isso contra uma figura como o Alexandre de Moraes, principalmente num contexto no qual existia todo um plano para matar o cara, o Bolsonaro vai ser preso por conta desse plano, não tenho a menor dúvida. Como é que vai ficar isso aí? A ver. Agora, pode ser que o Trump faça? Pode ser. O cara é um aloprado completo. Vocês acabaram de ver o que o cara fez na Casa Branca com uma pessoa que até então era considerada como aliada dos Estados Unidos. O Trump, você viu o vídeo dele de Gaza? Você viu isso? Você viu ele dizendo que ele vai anexar o Canadá, que ele vai roubar o canal do Panamá, que ele quer trocar o nome do Golfo do México para Golfo da... Então, assim, o cara é um sociopata sem o menor tipo de limite, sem o menor tipo de respeito pelo direito internacional ou coisa que o valha. Então, pode ser que ele vá adotar uma medida dessa contra o Alexandre de Moraes? Pode. E aí a gente tem que ver. Tem que ver como é que como o STF responde, tem que ver como é que o governo brasileiro responde. Eu conversei, e eu posso falar porque eu pedi autorização para ele, Eldio, para falar aqui na live e no ICL. Já falei hoje cedo no ICL. Eu conversei entre ontem e hoje com o Celso Amorim. O Celso Amorim é o cara que, como eu vejo,
não tem nome maior na nossa tradição diplomática. E eu conversei com ele. O que o senhor está achando disso? Como é que o senhor enxerga essa situação entre Brasil, as relações Brasil e Estados Unidos? E ele me disse, olha, César, tivemos muitos momentos difíceis. Eu vou ler, porque eu quero ser absolutamente preciso, considerando que é um Tudo cara... bem, leia, por favor. Da envergadura aí do Celso Amorim, eu não quero interpretar. Sim. Abre aspas para ele, ele diz o seguinte: tivemos muitos momentos difíceis, mas esse parece mais complexo, porque envolve aspectos mais profundos com relação à concepção de democracia e o respeito à soberania do Brasil. E ele me disse, mas foi muito boa a fala do ministro Moraes. Então, assim, é um momento sério. Cara, o Celso Amorim, Eldio, ele tem 60 anos de Itamaraty, cara. Esse cara vem da escola do Santiago Dantas, na década do começo de 60, da política externa independente, que em ampla medida, do Jango, das reformas de base, foi por isso que nós tomamos o golpe de 1964 com a ajuda do Tio Sam. O Tio Sam metendo a Operação Brother Sam, utilizando o Lincoln Gordon, o Vernon Walters, para organizar tudo isso. Isso não é teoria da conspiração, tá? Isso são fatos consolidados, literatura científica vasta a respeito desse tema aí. Então o barato tá de veras louco. Não é algo assim meio que, entendeu? O Trump é um sociopata que não tem o menor tipo de limite. Vamos ver o que vai acontecer em seguida e qual vai ser a reação da sociedade internacional e principalmente das nossas instituições nacionais, cara. O barato tá louco. Precisa ter esse controle das instituições justamente para a gente não ter que se deparar com o pior, né? Porque é isso que a gente está enfrentando no momento, isso está em jogo, né? E existe uma onda até popular se culpar o Xandão por tudo. O que eu vejo hoje em dia, o Calejão, nas ruas e mesmo nos grupos em que eu ainda fico infiltrado ali para saber, né, como tá o termômetro entre os bolsonaristas, é um trampo, mano, que eu faço. Não entro lá toda hora porque senão eu fico doente também. Mas de vez em quando tem alguma polêmica, eu vou dar uma olhada para ver como que aquele grupo está reagindo à polêmica, né? O que eu percebo, e não é de hoje, é que o Alexandre de Moraes, ele é um inimigo dos direitistas e dos bolsonaristas muito maior, muito mais importante no momento que o Lula. Porque ele ganhou a projeção global, né, Helder? Eu falei isso hoje cedo no N1 também. E é muito louco. Tem uma frase que é um clichê que todo mundo cita do Marx no Brumário, que ele diz o seguinte, cara: o homem escreve a sua história, mas ele não escreve a sua própria vontade. Porque existe um sem número de elementos que as pessoas não organizam ao seu bel prazer. Entende? Esse é um raciocínio comum, assim, que todo mundo que leu alguma coisa de Marx cita e que está no 18 de Brumário do Bonaparte. Agora, cara, quem poderia imaginar que uma figura como o Xandão, sabe? Tipo, porra, o cara era um direitista até ontem, mano. Mas ele é. Exato. Mas por uma conveniência, por a complexidade de como a vida se organiza e de como a história é escrita, é por conta desse tipo de coisa que esse raciocínio do Marx é absolutamente genial. Quem poderia imaginar que um direitista como o Alexandre de Moraes seria alçado a uma referência de resistência dos Estados-nação contra um regime tecno-feudalista que quer atropelar absolutamente tudo. Porque é isso que ele se tornou, Helder. É por isso. Veja, uma figura como o Xandão, ele não incomoda tanto uma figura como o Elon Musk só por conta da política doméstica brasileira. Ele incomoda demais porque a atuação do Xandão no Brasil abre um precedente para que tudo que é democracia e Estado-nação ao redor do mundo comece a oferecer uma resistência ao ímpeto imperial e nazi-fascista do Musk de uma maneira mais organizada, com jurisprudência, não com jurisprudência jurídica que se aplica nessas outras nações,
mas nessas outras nações, perdão, mas tendo um caso no qual essas nações podem se espelhar. Oferece um precedente, entende o que eu estou te dizendo? Sim. E aí é isso que o Musk quer evitar a todo custo. Isso servir de exemplo, né, para outras nações que possam ser acossadas pelo Musk, pelo Trump, pelo J.D. Vance, é um grande problema, né, para a narrativa, já que ele controla a narrativa por meio das redes sociais, como o X, no caso do Elon Musk, né, e o Rumble também, que não é tão grande aqui, mas que faz um barulhinho dentro da direita, assim como o Facebook também, que hoje está nas mãos do Mark Zuckerberg, que não está fingindo muito para se diferenciar do Elon Musk no momento. Se servir de exemplo, realmente abre um precedente em que ele perde o controle da narrativa que ele tenta impor ao mundo.